nome é Socorro Andrade. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Na minha adolescência, aqui nessa rua, né, a gente se juntava no final de semana, no início dos anos 80, quando eu vim morar aqui, na Rua Paraíba. Era muito calmo, nós não tínhamos nenhuma opção de lazer. A empanada, botava a empanada ali, o público ficava todo de frente para lá. Aí a gente, só nos bonecos. A minha irmã, Bernadette Andrade, ela fazia educação artística e ela foi fazer um trabalho dela em Recife e acabou fazendo uma graduação também na Universidade de Recife. E lá ela teve contato, né, com a produção de teatro de bonecos, que é o Mamulengo, que é muito conhecido no Nordeste. Ela ficou apaixonada pela produção porque o Mamulengo ele é muito espontâneo, ele é uma arte que vem do povo. E ela fez um Mamulengo lá e mandou pra gente, né? Veio pelo correio um Mamulengo. E aí eu fiquei louca pelo aquele boneco. O meu pai, todo ano ele nos dava livros, eram coleções. Então a gente tinha uma coleção chamada Nosso Universo Maravilhoso, que era a nossa internet da época. Era lá que a gente conhecia o mundo inteiro, o universo, os países, histórias. Era uma coleção enorme de vários fascículos. E lá, num desses fascículos, ensinava a fazer teatro de bonecos. E aí nós fomos aprender a fazer o papier-mâché que ensinava nessa coleção. E aí nós fizemos os bonecos aqui. Aí juntou a garotada toda aqui da rua e nós fomos para o quintal de casa e fizemos papier-mâché. E deu certo, nós fizemos vários bonecos. Ninguém tinha técnica nenhuma, a gente foi aprendendo, foi lendo, ninguém tinha referência nenhuma, né? E aí nós montamos o espetáculo e apresentamos aqui na rua. Então a gente tinha uma plateia todo final de semana que vinha para a rua, dos moradores daqui, das crianças, assistir o que a gente produzia durante a semana, ensaiava tudo, né? A minha irmã mais velha, a Fátima Andrade, ela foi do TESC muitos anos, do Márcio Souza, dirigido pelo Márcio. E a Fátima trouxe o TESC para vir assistir o nosso trabalho na rua, né? E eles ficaram encantados, o Stanley Waib, o Márcio Souza veio, enfim, veio todo mundo do TESC assistir. E aí fez uma roda de conversa com a gente, né? Nós éramos todos adolescentes de 14, 15 anos. E aí eles ficaram impressionados com o que a gente estava produzindo, né? E aí surgiu um grupo chamado Grupo da Rua. Então foi esse grupo que a gente começou realmente, de fato, a fazer teatro, a trabalhar. E sempre com bonecos. A gente não pensava em atuar. Era uma brincadeira, a gente não pensava em sair daqui e ganhar um espaço em um lugar. O nosso espaço era a rua, era aqui. E aí a gente começou a receber convite do DCE, da Universidade do Amazonas, para ir apresentar em eventos da universidade. Então, a gente começou a ter uma posição, uma consciência política muito cedo. Ninguém produzia esse tipo de teatro, essa categoria em Manaus. Aí nós descobrimos que existia uma Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, que existia a União Internacional dos Marionetistas. Então, nós começamos a participar de festivais fora daqui, de encontros, de debates, de congressos, né? E aí nós fomos convidados também para apresentar uma mostra de teatro que acontecia todos os anos no Teatro Amazonas, que era patrocinada pelo governo do estado. Depois da mostra de teatro, nós nos aproximamos de grupos de teatro da cidade, mas nós tínhamos
um diferencial, que era o teatro de bonecos. E as pessoas se encantavam, né, pela produção que a gente fazia. E aí foram surgindo outros grupos. Aí surgiu o Grupo Serelepes, que era da Leila Leon, surgiu a Oficina de Arte, que era do Nonato Tavares, e a gente se aproximou muito do Nonato nessa época, e se juntou a essas pessoas que queriam trabalhar com essa linguagem do teatro de bonecos. E o Dr. Roberto Braga, nessa época, ele era deputado estadual. E aí o Dr. Roberto, aquilo chamou a atenção dele. Ele nos deu de presente um espaço embaixo da Academia de Letras, no porão da Academia de Letras. Era um espaço pequenininho, dava o quê? 40 lugares. E ali era o Teatro de Bonecos, onde nós nos encontrávamos. Então nós entramos em temporada lá com a viagem de um barquinho do Ilo Krugli, fizemos vários espetáculos lá, nós montamos um espetáculo que foi feito exclusivamente para o grupo da rua, assim, com maior paixão dele, que foi o Chico Pop que fez pra gente, que era a irresistível espinha atravessada na goela do pai do povo. O nome do espetáculo era esse. Esse espetáculo nós fomos para Curitiba, apresentamos no Teatro Guaíra. Nós fomos convidados para ir para Charleville-Mézières com o espetáculo, mas a gente não tinha condição nenhuma de sair daqui para você ir para a França, né? E, enfim, mas a gente estava ali, né? A gente já era conhecido, Manaus já era conhecida e aqui já se fazia um teatro de bonecos diferenciado. E depois de um tempo, tudo parou, porque a gente estava numa idade de fazer vestibular, de estudar, de trabalhar, né? Todo mundo foi buscar os seus caminhos. Eu comecei a estudar a linguagem do boneco e do ator em cena, né? E aí eu comecei a fazer um novo experimento, que era esse, de teatro com ator e boneco ao mesmo tempo. E aí um dia a Norma Araújo me convida para assistir um final de uma oficina dela de teatro. A Norma era responsável pelo teatro, produção teatral do SESC. E aí eu fui assistir a oficina, o encerramento da oficina da Norma. E aí a Norma falou: Socorro, tem um pessoal aqui que quer continuar fazendo teatro. Tu não quer fazer alguma coisa, montar algum espetáculo com eles? E aí eu conheci o Michel Guerreiro, a Vanessa Pimentel, a Masa Barreto, o Jerry James e o Ricardo Cruz. Então foi a primeira vez que eu experimentei a linguagem do teatro, do trabalho do ator em cena com o teatro da animação. E aí nós fomos convidados de novo para apresentar numa semana amazônica de artes cênicas que era organizada pelo Kennedy, pelo George Kennedy. E de lá a gente voltou de novo, nós voltamos de novo a conviver, a atuar no movimento de teatro da cidade. E daí foi que surgiu o Metamorfose. Dessa reunião que saiu esse trabalho, o primeiro trabalho do Metamorfose, a gente começou a estudar que tipo de teatro nós queríamos ter, manter, mostrar. E aí a gente tem uma aproximação, eu tenho uma aproximação muito grande com a literatura infantil por tudo que eu vivi na infância, né? E a gente optou realmente em trabalhar para a criança, para a infância, né? Não pela facilidade, porque não é fácil, a gente sabe, né? Mas era pela aproximação da linguagem que eu tinha por conta da literatura mesmo. A gente reunia sempre no SESC, no Teatrinho do SESC, e lá era que nós fazíamos os nossos ensaios. E daí nós montamos o Sapo Vira Rei, Vira Sapo pela primeira vez, e ficou um bom tempo em temporada. Então nós produzíamos um espetáculo, ficava 3 meses em temporada. Antes de terminar os 3 meses, a gente já estava ensaiando um próximo espetáculo para substituir aquele. E aí a gente foi criando um repertório de espetáculos, um acervo de figurinos que nós não tínhamos, né? E aí foi aí que o grupo cresceu de fato, né? Permanecemos ainda com esses mesmos atores,
mas sempre convidando novos atores para entrarem. E assim foram entrando, passando várias pessoas pela companhia, né? E pessoas que têm seus grupos hoje, que têm suas escolas hoje. Então, várias pessoas muito importantes passaram pela companhia, né? O Sérgio Lima foi um que passou pela companhia, o Roger Barbosa, o Mendes, que ainda está até hoje com a gente, mas tem o grupo dele, o Carcará trabalha com o grupo dele, enfim. E também nós começamos a perceber que o importante não era só o que nós poderíamos fazer, produzir, mas a gente precisava de novos elementos e de novos profissionais para acompanhar o nosso trabalho. E foi aí que o Paulo Marinho entrou no nosso trabalho também, o Paulo Marinho músico. Daí foi que a gente realmente se aproximou e da linguagem da trilha sonora, da importância de ter a música em cena. E aí foi que também foram surgindo as nossas necessidades de ter o nosso material cênico, por exemplo, que aí a Paula ficou produzindo o nosso material cênico, produz até hoje, até que surgiu uma possibilidade de nós montarmos um trabalho para adulto, que foi em 2006 já, que foi o tamanho de um bonde. Foi uma experiência muito grande, porque foi um musical baseado no teatro de revista, dirigido pelo Antônio do Vale e por mim, e contava a história assim, do bonde elétrico em Manaus, quando o bonde foi implantado em 1900 até o final do bonde nos anos 50. Então nós passávamos por vários momentos da cidade, políticos principalmente. Então era uma crítica, né, a tudo que Manaus passou, viveu, enfim. Então era um espetáculo muito lindo e foi todo coreografado pelo Eudson, né? Por falar no Eudson, assim, nossos trabalhos todos têm o trabalho corporal, exige muito isso, esse trabalho corporal. E no começo quem tomava conta, quem administrava esse lado da dança, do corpo, da expressão, era o Robson Tadeu, que hoje mora nos Estados Unidos. E depois nós adotamos o Eudson nos adotou. E a gente continua trabalhando com o Eudson até hoje, em todos os nossos trabalhos. Eu pensei num projeto que pudesse valorizar o patrimônio histórico. E aí eu tive a ideia de montar um trabalho, de criar um projeto que, de uma certa forma, chamasse a atenção da população para essa questão, né, do patrimônio histórico. Eu comecei a pesquisar antes, né, o que seria isso, como envolver as pessoas da cidade para chamar atenção para a sua história. E aí um dia eu fui pesquisar na biblioteca pública. Só que eu cheguei muito cedo, a biblioteca estava fechada e eu sentei e fiquei esperando do lado de fora, abri a porta e aquela porta é enorme de madeira, né? E aí, quando abriu a porta, já vai minha imaginação louca trabalhando, eu imaginei aquilo como se fosse um livro se abrindo. E ali tinha muitas histórias para serem contadas, né? E aí eu fui pesquisar realmente a história da cidade. Isso ficou na minha cabeça e tal. E aí eu criei esse projeto, que seria uma visita teatralizada, com personalidades de época, né, que fizeram a nossa história, tanto políticos ou como vivia a sociedade da época, com todo o auge da borracha, da época áurea da borracha, né, e como a cidade foi convivendo com esse Fausto e no momento seguinte foi conviver com a falência, com a perda de tudo. Foram, assim, meses dentro da biblioteca, 3, 4 meses, indo para lá de manhã e de tarde, manuseando jornais antigos, de época. E nós formatamos o projeto. Eu apresentei para a diretora do Teatro Amazonas na época, que era a Inês Dal. E aí eu contei para ela a ideia de ter o livro. Era um livro de 2 metros, que abriria a página, ficaria na entrada, e o público entraria por dentro do livro. E lá dentro ele ia conhecer, ia vivenciar aquela história. A pessoa que conduz tudo dentro do livro vivo é o professor Mário Ipiranga. Foi uma homenagem que nós fizemos para ele, porque ele foi um dos maiores pesquisadores
que houveram já na cidade sobre o Teatro Amazonas. Foi um dos projetos mais importantes que nós já tivemos, né? E depois dele, nós nos desdobramos. A gente ficou tão apaixonado que a gente queria contar a história de tudo que a gente via na cidade, que não fazia parte da nossa vivência, né? E aí nós passamos 10 anos também patrocinados pela Coca-Cola. Aí com essa possibilidade de um patrocínio, a gente viveu para o Livro Vivo. E daí vieram os outros, vieram o Palácio da Justiça, que era todos os domingos, veio o navio Justo Sherman, que nós íamos para o Museu Vila Paraíso, lá no Tarumã, e nós contávamos a história do Ferreira de Castro. E a gente fazia dentro do barco a encenação e fazia dentro do seringal. A Trupe da Alegria, ela surgiu meio que paralela ao Livro Vivo. Foi um momento que também estava surgindo no Brasil, os Doutores da Alegria. E foi aí que eu tomei conhecimento do trabalho do Wellington, que ele tinha vindo dos Estados Unidos e fazia visitas hospitalares como palhaço. Eu fiz um projeto baseado no trabalho dos Doutores da Alegria. E nós mantivemos essa aproximação também com eles. Para isso, a gente tinha que ter uma oficina. Então, nós começamos a trabalhar a linguagem do palhaço pelo que nós recebíamos dos Doutores da Alegria. A oficina seria dada pelo Antônio do Vale. E depois o Roger deu continuidade à oficina e com os alunos do Cláudio Santoro. E foi feita essa oficina e foram selecionados vários palhaços. E um deles foi a Ariane Feitosa, que continua com a linguagem dela de palhaço até hoje. Então, foram vários artistas envolvidos, né, no nosso trabalho para fazer essa atividade dentro dos hospitais. E foi uma outra realidade que nós fomos viver, porque fazer teatro no palco, dentro do teatro ou na rua é uma coisa. Você fazer um trabalho artístico dentro de um hospital te traz uma outra carga muito grande. Nós fomos contemplados em 2020, né, com a Lei Aldir Blanc, nosso projeto aos 27 anos da Companhia de Teatro Metamorfose, com a apresentação de espetáculos do nosso repertório, com a apresentação também do Livro Vivo, mas via YouTube, né, no nosso canal, o CIA de Teatro Metamorfose está lá disponível. E também a oficina de palhaços que vai acontecer com algumas visitas que serão programadas dentro do Hospital João Lúcio, com todas as medidas de segurança, porque a gente acha que nesse momento também é importante que se tenha a trupe ali presente, mas nós estamos estudando como fazer, né, esse retorno nesse momento de pandemia que é bem complicado para todo mundo. Mas a gente está no nosso projeto e a gente vai concretizar, com certeza. E dentro dessa nossa proposta dos 27 anos da companhia, a gente também está retomando, né, o contato e a aproximação com artistas que já passaram pela companhia. Lógico, fazendo uma homenagem, um agradecimento para todos eles. O Jonathan Salles, por exemplo, que sempre trabalhou com maquiagem e produção com a gente, né, retomou agora. Jonatas era aluno do Cláudio Santoro, foi quando eu conheci, e aí ele trouxe ele para a companhia, né? E na companhia, assim, ele estava estudando no Cláudio Santoro como ator. Chegou na companhia, ele teve a possibilidade de experimentar a maquiagem, né? E junto comigo, nós dois fazíamos as maquiagens juntos. E de repente ele deslanchou, ele encontrou o caminho dele, né? De maquiador. E é um grande artista hoje, tem a companhia dele, tem o trabalho dele de animação e eventos, enfim. Então, assim, é bem legal estar com essas pessoas, né, e agradecer a todas elas, né, essa participação, essa parceria, tudo que foi produzido, né, tem um pouquinho de cada um ali. E hoje a companhia tem um espaço, né, fica na rua Frei José dos Inocentes, num casarão antigo, onde está todo o nosso acervo desse tempo de vivência todo, desses 27 anos.
Nós temos adereços, figurinos, cenários. Todo o nosso material está lá e em breve a gente está abrindo esse espaço para quem quiser conhecer, para quem quiser ver esse material todo, né? E está lá, vai ficar à disposição do público para todo mundo conhecer um pouquinho de perto, ao vivo e a cores. Hoje, para fazer qualquer atividade artística, né, a única palavra é resistência, né, não tem outra. Então, vai precisar realmente da união de todo mundo, de todos, né, essa possibilidade de resistir, né, de persistir. Então, a gente está num momento muito frágil, né, de todos os aspectos emocionais, enfim. A saúde de todo mundo está em questão, né, fragilizada, todo mundo querendo buscar forças. Então, eu acho que é dessa força que vem realmente que a arte surge, né, que a arte ilumina. Então, nessa pandemia, nós vimos o quanto é importante, né, a função do artista, o quanto ele iluminou, né, várias pessoas, trouxe um pouco de esperança. Eu acho que a resistência está em nós, em cada um de nós, né, para continuar. Não é fácil, não está sendo fácil e não vai ser de hoje para amanhã, né? É um recomeço de várias situações, de vários momentos, né? E eu acho que se a gente consegue, né, com a arte, tocar qualquer ser humano que seja, a gente está fazendo uma contribuição já muito importante, né? Então, assim, eu sou muito grata, né, por tudo isso, por toda essa vivência, por todas essas pessoas que passaram, por tudo que eu aprendi, né? Eu sou muito grata e quem me deu essa gratidão, essa possibilidade foi a arte, foi o teatro. É o sininho. Segura aí. É isso, tá artístico. Ai.